Boa noite, irmãos, graça e paz. Vou falar aqui, vou esperar um pouco o pessoal entrar. Às vezes o pessoal entra no meu vídeo e já está terminando o vídeo, então como agora já são 8h39, né, já está quase no horário de eu ir para casa. Eu vou deixar esse vídeo aqui, estou no escritório ainda. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. Vou falar sobre a doutrina da eleição e da reprovação na perspectiva supralapsariana, ocasionalista, teontológica, né? Vou esperar o pessoal entrar aqui. Então, quando nós falamos sobre a doutrina da reprovação, é a pior parte para o pessoal receber essa doutrina. Por quê? Porque a ideia é que Deus é a ideia prevalecente no meio dos calvinistas, infralapsarianos, é que Deus escolhe dentre os homens já caídos aqueles que Ele quer salvar. Então, na doutrina infralapsariana, o decreto de eleição ele vem depois do decreto da queda. Primeiro Deus decreta criar, depois Deus decreta a queda e depois Deus decreta então a eleição. Então como funcionaria isso? Deus então decretou a queda de Adão e depois, na ordem lógica, ele decreta então o resgate dos eleitos, dentre aqueles que ele decretou que caísse. Então, o que vem antes na mente de Deus, na ordem lógica do decreto, não na mente, né? Porque na mente de Deus não tem sequência de ideias. O que vem antes é então o decreto da queda. Esse é o decreto primeiro. E a doutrina da reprovação, então, ela é tida como Deus simplesmente deixa aqueles que estão caídos em seus próprios pecados. Só que isso encarreta em vários problemas. Primeiro, Deus deixa eles, mas qual é a intenção de Deus em deixar eles? Essa é a doutrina infralapsariana. Qual a intenção divina de Deus deixar eles nos seus próprios pecados? Deus já está os preterindo, né? Está reservando eles para a ira. Ou seja, a intenção divina já era condená-los e puni-los. Então, a pessoa tenta escapar. Mas não é a reprovação simétrica. Tenta escapar de várias maneiras, né? Mas se Deus fez aquela criatura e decretou a queda e não elegeu aquela criatura e obviamente vai puni-la pelos seus pecados, que ela não pode de maneira nenhuma pelas suas próprias forças fazer o contrário daquilo que a natureza dela faz. Ela não pode, por exemplo, crer no evangelho para ser salva. Então é evidente que Deus fez aquela pessoa para perecer no inferno. A doutrina essa doutrina que a maioria dos calvinistas defende, que é a questão da permissão da queda e de uma reprovação permitiva, no sentido em que Deus simplesmente deixa os não eleitos em seus próprios pecados. Porém, a analogia do apóstolo Paulo em Romanos ela é uma analogia metafísica muito forte, porque o oleiro pega da mesma massa, mas é evidente que ali o oleiro é Deus e a massa são os homens. E não diz que a massa ela tem essa ou aquele atributo, não, ela é uma massa. E o oleiro faz um vaso para a ira e outro vaso para a sua glória, né? Então você tem dois vasos e as características do vaso são dadas pelo próprio oleiro. Isso é teleologia, ou seja, vamos supor que eu tenho uma fábrica em casa de móveis, ok? E eu crio uma cadeira. Para que eu crio uma cadeira? Para sentar. Ela existe para isso, né? Então, teleologia, o propósito pelo qual eu criei aquilo. Outra coisa, uma mesa, por exemplo. Vou lá, se eu sou marceneiro, crio uma mesa. Para que eu crio uma mesa? Para aquela finalidade. Agora, se Deus não tem um propósito, uma intenção, um propósito ulterior para aquilo que ele faz, que é o vaso, a massa caída, como alguns infralapsarianos dizem que Deus apenas deixa em seus próprios pecados, quem está dando essas próprias características para eles? Não é Deus.
E Deus não está fazendo um objeto para a ira, né? Na verdade, o objeto estaria se fazendo a si mesmo, que é absurdo. Na verdade, o oleiro faz um vaso para a ira e outro para sua glória. É isso que Paulo fala. Então, na teologia, inclusive, Romanos, quando fala sobre... Romanos, quando fala sobre a reprovação, Paulo usa a questão de Deus fazer o vaso para a ira e o outro para misericórdia e glória. O próprio vaso faz uma objeção na diatribe e diz assim: por que me fizeste assim? E o apóstolo Paulo não diz assim: olha, veja, você se autodeterminou assim, não, você tinha a escolha de ser um vaso para a misericórdia. Não. O oleiro tem o direito de fazer um vaso para a ira. Então, inclusive a analogia quando você pega no original grego o que é o vaso de desonra e de ira, ele era como se fosse um vaso que você tinha na sua casa para você fazer suas necessidades, né? Então, e o vaso de honra e de glória é um vaso que você usa para colocar um enfeite bonito. Então, o que Paulo está dizendo é que os eleitos são um vaso para a glória de Deus, que Deus vai colocar eles como troféus no céu, por causa da sua eleição graciosa. E os não eleitos, que são os réprobos, são vasos que Deus faz justamente para despejar a sua ira, como nós, né? Naquela época, os homens colocavam seus dejetos e fezes dentro de um vaso, que era como se fosse um pinico. Então os réprobos, eles foram feitos para isso. Inclusive tem vários textos da Bíblia, além de Romanos 9. O apóstolo Pedro fala em 2 Pedro, que aqueles falsos profetas, eles são como animais que foram feitos para serem presos e mortos. Está lá em 2 Pedro. Como animais que foram feitos para serem presos e mortos. O que é isso? Teleologia novamente. Um animal foi feito para ser caçado, por exemplo, um veado ou outro animal, por um leão. Aquele animal foi feito para aquilo. Aquele animal não pode ter uma teleologia, ele não pode fazer a si mesmo uma caça. Por exemplo, um veado não pode caçar um leão e comer ele, porque é contra a natureza dele. O propósito pelo qual ele foi feito foi justamente esse. Qual? O propósito de ser caça. Esse é o propósito teleológico de um veado, de um cervo, ou de qualquer outro animal desse gênero. Então o que acontece com o réprobo? Ele foi criado para isso. Ele foi criado para que Deus despejasse a sua ira sobre ele, para que ele quebrasse os mandamentos de Deus. Isso pode parecer loucura para vocês, mas ele foi criado para isso, para que Deus tivesse um objeto, por meio do qual Deus mostrasse a sua ira, o seu ódio. Mas isso é muito forte, essa é a palavra de Deus. Agora a questão é, por que Deus reprovou os réprobos e por sua própria glória? Essa é a questão última de todas as coisas. E é nisso que bate muitas coisas. Algumas pessoas dizem assim: não, os eleitos eles recebem a graça de Deus, os não eleitos recebem a justiça, no sentido em que eles quebraram a lei, então por isso que eles são reprovados. Não. Por isso eles são condenados. Existe uma diferença entre reprovação e condenação. Reprovação divina, ela tem a ver com desprazer divino e intento divino em reprovar aquela pessoa sem ela ter feito nada. Deus não viu a má obra de Esaú. Inclusive Paulo diz isso, porque não eram gêmeos ainda nascidos e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, se baseasse não em obras, mas na soberana vontade daquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Então ele diz, por isso diz a Escritura: amei a Jacó e odiei Esaú. Algumas versões tentam traduzir aborreci, mas aquela palavra não pode ser traduzida por amar menos. Aquela palavra tem um sentido de ódio. Ou seja, Deus odiou Esaú antes dele nascer? Sim, Deus odiou ele antes dele nascer e antes de ver qualquer obra que Esaú fizesse. Embora Deus retribuirá a Esaú, isso é retribuição, isso é condenação, conforme as suas obras. Esaú, por exemplo, vendeu sua primogenitura, etc. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o nosso destino é traçado antes de nós tomarmos as decisões, e as nossas decisões só revelam aquilo que Deus já determinou antes, metafisicamente, antes da fundação do mundo, que aconteceria. De maneira que Esaú
Esaú erra e ele vai receber a punição pelos seus pecados. Porém, isso acontece porque Deus o reprovou já antes da fundação do mundo, já determinou que ele seria assim. Ah, mas isso não é predestinação simétrica, não me interessa. Isso é o que o apóstolo Paulo diz. Inclusive, esse tipo de coisa não é muito questionado pelos calvinistas, porque realmente se você procurar a última razão pelo qual Deus faz essas coisas, Deus apela para a sua própria vontade e glória. Então, Calvino diz que quem busca algo fora da vontade de Deus, ou anterior à vontade de Deus, está procurando uma coisa que não existe. Por quê? Porque Deus faz as coisas pela sua própria vontade e para a sua própria glória. Então, quando a gente fala sobre predestinação, algumas pessoas dizem, eu não creio na dupla predestinação. Aí isso é absurdo, simplesmente absurdo. Os textos bíblicos, né, demonstram que Deus teleologicamente prepara os vasos para a ira. Ele não diz que os vasos se preparam, isso é absurdo, um vaso se preparar para a ira. Isso inclusive destrói a teleologia, ou seja, aquele objeto que é o vaso foi feito para aquilo, entende? Ah, mas as ações dele ele vai receber depois. Isso é retribuição, isso já não é mais reprovação, isso já não é metafísica. Então, é necessário saber distinguir entre metafísica e ética. E a palavra de Deus, ela distingue as duas coisas e ela não entra muito em detalhes sobre... Não, e ela entra em detalhes, inclusive, mas ela não entra nas questões do homem secular. Eu vou explicar por quê. Quando a palavra de Deus trata de metafísica, ela lida com a soberania divina e o poder de Deus de causar tudo o que acontece no mundo. Algumas coisas, é evidente, Deus ordena ou permite que Satanás faça ou não. Mas a palavra de Deus, Deus sempre toma a frente e diz que ele que fez. Então, por exemplo, quando acontece tudo o que aconteceu com Jó, Deus chama Satanás primeiro. Você acha que, não, Deus permitiu Satanás, mas leia o texto desde o começo. Deus chega e diz para ele, você viu o meu servo Jó? Não é Satanás que fala em Jó primeiro, é Deus. Ou seja, Deus já sabia, na verdade não só sabia, como a determinação do diabo é para fazer isso, para tentar as pessoas, e Deus pega e chama a atenção de Satanás para Jó. Tenho visto o meu servo Jó, daí Satanás vai lá, igual um marreco, aí ele pega, Deus vai lá, toca nele. Tem várias coisas aí nesse texto que nós podemos aprender. Por exemplo, a palavra de Deus diz até no próprio livro de Jó, em Salmos, e Jesus ensina que todos os nossos dias estão determinados e nós não podemos acrescentar nenhum côvado nos dias da nossa vida. E o próprio Jó diz que o Senhor determinou o número dos nossos meses e dias, e também o Salmo diz que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Nesse episódio, Satanás, ele destrói a família de Jó, no caso, os filhos de Jó, mata 10 filhos de Jó. Só que a palavra de Deus diz que quem determina quem morre e delimita os dias das pessoas não é Satanás, é Deus. Ou seja, Satanás foi só um instrumento agente por meio do qual Deus já havia determinado quando os filhos de Jó morreriam. Ou seja, aquele plano que Satanás fez e que Deus na sua administração permite, no sentido em que ele fala para Satanás, vai e faz, não era apenas uma permissão. Deus já havia determinado os dias da vida dos filhos de Jó. Então é evidente que Satanás não pode fazer algo sem que Deus antes tenha determinado que ele fizesse. Isso acontece com qualquer coisa que acontece no universo. Isso implica metafisicamente que Deus controla cada coisa que acontece e cada ato ruim que acontece no universo, no mundo. Né? Nada pode acontecer sem estar debaixo do controle absoluto e total de Deus. Isso é metafísica. Quando se trata de metafísica, inclusive quando Jó, depois no final de todo o seu discurso e lamúria e lamentação, e a gente, vamos ser sinceros, porque ele tinha motivos no sentido humano de se lamuriar, Deus aparece para ele, e ele não diz para Jó, não fala que foi Satanás que fez isso, ele diz sim. Ele diz que foi ele diz, eu que fiz isso, fiz aquilo, quem é aquele que quer obscurecer os meus conselhos? E Jó responde, eu tapo a minha boca e digo, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus intentos pode ser frustrado. O que Jó está falando lá? Foi Deus que fez. Jó reconhece a soberania divina, mas o instrumento agente foi Satanás, não importa, o plano, o propósito e a determinação foi de Deus. Então, a mesma coisa com Faraó. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Algumas pessoas dizem, não, mas Faraó se endureceu. Não,
Antes de Faraó se endurecer, Deus já havia falado para Moisés na sarça ardente que ele endureceria o coração de Faraó. Então, é o seguinte, Deus diz assim para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, beleza. Aí Moisés vai falar com o Faraó, aí a palavra diz, e Faraó endureceu o coração. Mas não é a explicação do porquê Faraó endureceu o coração. Quando a Escritura diz Faraó endureceu o coração, ela está descrevendo aquilo que aconteceu com Faraó, mas não está descrevendo a causa metafísica, que foi Deus que falou lá em Êxodo 4, queria endurecer, em Êxodo 13, 4, queria endurecer o coração de Faraó. Ou seja, a descrição do que acontece não significa que aquilo não foi causado metafisicamente por Deus. Isso significa descrição. Quando você lê um livro, examina um livro, aí eu digo assim, fulano abriu a porta. Ok? Então Deus, vamos supor, vamos trocar agora os termos, as proposições para você entender. Deus diz para Moisés em Êxodo 13, 4, eu endurecerei o coração de Faraó. Agora vamos lá. Deus diz, eu abrirei a porta. Ok. E aí, quando acontece, diz assim, Faraó endureceu o seu coração. Moisés escreve. Então, o que diz, o que Moisés escreve que a gente troca a proposição. A porta se abriu, Faraó abriu a porta. Mas quem disse que iria abrir a porta? Deus. Quem é o agente ali? Faraó. Outras coisas, é muito provável que Deus tenha usado demônios para punir o Egito, se você ler os Salmos, né? Então, muito provável que Deus tenha usado. Porém, quem faz aquilo? Deus diz, eu ferirei o Egito com todos os meus sinais e com todas as minhas maravilhas. Ou seja, Jeová não é aquele que simplesmente permite que os demônios façam as coisas, ele controla eles. Isso pode ser apavorante, mas na verdade para mim é totalmente confortante. Satanás não pode arredar o pé nem para frente nem para trás sem que Deus determine que ele faça. E todas as coisas estão escritas e determinadas. Embora ele seja o tentador, Deus é a causa metafísica de todas as coisas que acontecem. Por isso os filhos de Deus podem ter plena convicção e confiança no poder de Deus e na soberania dele. Isso é muito interessante. Então, isso falando de metafísica. Agora, mas se Deus endurece o coração das pessoas e Deus que faz isso, como que as pessoas são responsabilizadas? Isso é questão ética. Como a Bíblia diz, essa pergunta ela se baseia num princípio da psicologia moderna e no princípio da filosofia moderna que defende que o homem, para ser responsabilizado, deve ser livre. Porém, aonde existe isso na Bíblia? Em nenhum lugar. A Bíblia não ensina que o homem deve ser livre para ser responsabilizado. Pelo contrário, a Bíblia ensina que o homem é escravo do pecado, que ele não pode chegar até Deus e mesmo assim ele é responsabilizado, e se ele não cumpre a lei, ele vai para o inferno. Então a Bíblia, ela não ensina o princípio de que liberdade é um padrão para que a pessoa seja responsabilizada. Antes, Paulo, quando fala sobre responsabilidade em Romanos, ele diz assim, não tem o oleiro direito de fazer da mesma massa um vaso para ele e outro para a misericórdia. Ele fala assim, quem és tu, homem, para questionar a Deus? Paulo não apela para a liberdade da criatura em relação metafísica com Deus, porque não existe isso, não existe. Inclusive Adão, a gente fala de, mas Adão escolheu, ali não há uma descrição metafísica de como e do que aconteceu. Adão, ali é uma descrição da história. O que aconteceu ali? Adão desobedeceu a Deus. Mas Adão foi determinado ou ele não foi determinado? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. E ela fala que a fé dos eleitos de Deus, Tito 1, 1 e 2, foi prometida antes dos tempos dos séculos. Ou seja, já existia um plano de redenção para os eleitos de Deus. Como que Adão iria, de qualquer forma, cair ou fazer qualquer coisa sem que Deus antes tivesse estabelecido, se ele já tinha um plano de redenção? É evidente, quem colocou a árvore no jardim foi Deus. Quem permitiu ou determinou que Satanás entrasse na serpente ou se fizesse uma serpente e enganasse Eva? Então você fica assim, com uma ideia absurda de liberdade em relação à metafísica. Por quê? Porque a ideia das pessoas é que uma pessoa só pode ser responsabilizada se ela é livre, mas a Bíblia não enxerga assim. Ela é responsabilizada porque Deus mandou ela não fazer. Se ela é livre ou não, isso é irrelevante.
Se ela tem a capacidade ou não de obedecer, isso é irrelevante. Ah, mas Deus não é mau. Não, não é. Deus é soberano. Essa é a questão. A questão é que Deus faz um vaso para ira. Tem duas analogias que eu gosto muito. A primeira é, eu estou lá na minha casa e eu decido então agora comprar um carro. Eu compro um carro e aí o meu vizinho vê um carro bonito e tal. Eu paguei 30 mil no carro. E eu gosto de ir nos shows de Monster, aquele que os caras vão com jeepzão e passam por cima dos carros e quebram tudo. Aí eu pego o meu carro, vou num negócio desse, e daí o cara pega e destrói meu carro. Eu fui lá pra isso, o cara destruiu meu carro. Eu comprei o carro pra ir naquele negócio de Monster. Aí os caras destroem aquele carro e tal. Aí eu chego em casa, meu vizinho, cara, tu é louco, o que houve com o teu carro? Eu disse, eu comprei o carro pra ir no show de Monster. E aí os caras passaram com o Jeep em cima do meu carro e tal. Aí o meu vizinho, tu é louco, cara, como é que tu foi fazer isso? Isso é errado. Deu assim, peraí, o carro é meu ou é teu? Ah, o carro é teu. Então cuida da tua vida. Eu faço o que quiser com o carro que é meu. Mesma coisa Deus, se ele quer fazer um vaso de ira e punir ele por isso, o problema é do vaso de ira. Inclusive eu acho que pessoas que são ateístas e morrem ateístas, né, e vão para o inferno com certeza, que elas têm um nome bíblico, isso é bullying divino. Ah, Deus assim, eu vou fazer esse cara aqui, é o Andrezinho de Jesus, esse cara eu fiz para ir para o inferno, vai ter um nome bíblico que é para mim zoar ele durante a vida e depois, até depois da morte, vai queimar no inferno eternamente. Você acha que Deus não tem esse tipo de coisa? Claro, ele é glorificado nessas coisas, mas isso aí é demais. Não, mas Deus seria um sádico. De acordo com que padrão? De acordo com o padrão da psicologia? Vou usar um outro exemplo da psicologia para isso. Por exemplo, na psicologia hoje, muitos erros das pessoas, elas colocam a culpa na doença. Então, por exemplo, assim, a pessoa ela rouba, já botaram o nome de cleptomania, né? Então ela é cleptomaníaca, ela não é mais ladrona. Não pode chamar ela de ladrona, afinal, que isso, cara, é uma doença. Beleza. A pessoa gosta de ver as outras sofrerem, isso é sadismo, né? Pecado. Mas não, ela tem uma outra sei lá o que, de doença. A outra pessoa, ela gosta de matar, ela é um serial killer. E aí descobrem que ela é uma psicopata que sofreu lá na infância, que é um problema do pai, da mãe que estuprava, blá, blá. E aí a psicologia bota a responsabilidade no quê? A pessoa ela é incapaz de responder pelos seus atos. Por quê? Por causa de uma reação química no cérebro dela, que o raio que parte, não sei o que lá. Não interessa, não interessa. A Bíblia não vê assim. A Bíblia não vê se a pessoa é incapaz ou não. A pessoa tem que cumprir a lei de Deus. As doenças, se existem, essas doenças psicossomáticas e psíquicas, elas vêm da queda de Adão, do pecado e da carne. Essas doenças vêm de lá. E todos nós temos carne. O problema é deles, se essa doença é mais forte neles. O problema é deles. Qual é a solução para eles? Se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Mas eles não conseguem. O problema não é meu nem de Deus. O problema é deles. Como diz Jeremias, do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados, meu? Cada um se queixa dos seus próprios pecados, ou seja, a pessoa vive reclamando. Do que ela está reclamando? Da ingratidão dela própria, dos seus próprios pecados e das suas próprias iniquidades. Entende? Ela não se conforma com o que Deus deu para ela, ela sempre quer mais. Mas enfim, não é sobre isso que eu estou falando. A questão é que, na palavra de Deus, não existe nenhuma maneira, de nenhuma forma, em nenhum lugar, que a pessoa só pode ser responsável porque ela é livre. Não existe isso. E eu falo no sentido de metafísica. A ética divina, ela vai te punir porque tu quebrou a lei. Ah, mas Deus que fez. O problema é teu, meu velho. Tu vai queimar no inferno eternamente. E eu vou dar risada. Entendeu? É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem quebra a lei divina vai para o inferno. Obviamente, claro, tem a justificação. Aqueles que creem em Jesus, eles não são condenados por suas obras. Eles são justificados pela graça de Deus. Obviamente, pela justiça imputada de Cristo. Agora, todos os outros estão debaixo da espada da lei e vão queimar no inferno. Né? Paulo, inclusive, fala, daí algumas pessoas tentam salvar as outras que não conhecem o Evangelho. Por quê? O arminianismo, como ele defende o livre-arbítrio,
ele entra num problema muito sério, porque se Jesus morreu por todos e quer que todos se salvem, porque a ideia deles, quando eles interpretam 1 Timóteo 2, 4, eles acham que Deus quer salvar absolutamente todas as pessoas sem exceção, porque Paulo diz assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não, Deus quer salvar todo mundo. Então tá. Vamos lá. Todos, sem exceção, sem exceção. Ah, tá. Então por que ele faz vaso para ir? E Jesus ensina o princípio que a Escritura não pode se contradizer. E o apóstolo Paulo, inclusive, no versículo 1 e 2, fala que é para orar pelas pessoas que estão no governo, etc, etc. Ou seja, dá tipos de pessoas. Ou seja, Deus quer salvar todos os tipos de pessoas. Não, mas o arminiano diz que Deus quer salvar todo mundo. Beleza. Tá, então Deus quer salvar todo mundo porque Ele ama todos e essa é a ideia arminiana. Tá bom. Jesus morreu por todos, morreu. O que vai acontecer com aquelas pessoas que não ouvem o evangelho? Aí, não, mas daí a pessoa vai ser punida se ela agiu mais em conformidade. Já vi isso de vários arminianos, com a graça que ela recebeu, mas ela nunca ouviu o evangelho. Como a pessoa é salva sem Cristo? Ela é salva, vai ser salva da ira de Deus. Como? Não, porque a pessoa faz... Não. O que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 1, 7, 8 e 9? Que quando Cristo vier, trazendo vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus, que serão banidos da face do Senhor Jesus e da sua glória. Cara, vai ler uma Bíblia, cara. Aqueles que não conhecem o evangelho do Senhor, que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus, serão banidos da face do Senhor para sempre. Ou seja, a Escritura ensina que aquele que nunca ouviu o evangelho, que é um índio que está morando lá não sei aonde, vai morrer e vai para o inferno, porque a única solução dele é o evangelho. Por isso que nós temos que evangelizar todas as pessoas do mundo, porque a única saída de uma pessoa é que ela ouça o evangelho, creia e se converta dos seus pecados e que o sangue de Cristo cubra ela e ela vá para o céu. Todavia, o arminiano diz que Jesus morreu por essas pessoas que nunca vão ouvir o evangelho e Jesus quer salvar eles, mas por causa da falha humana, Deus não consegue levar o evangelho até lá. Aí eles tentam de várias maneiras assim, tentar explicar. A questão se a liberdade é a questão do porquê eles são responsabilizados, por que eles são responsabilizados se eles não têm nem a possibilidade de crer no evangelho? É absurdo isso. A questão é que, metafisicamente, ninguém é livre de Deus e que Deus elege as pessoas, escolheu pessoas. Em João 10, Jesus fala bem claramente que para os fariseus, para os judeus, assim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. João 10 é um capítulo estritamente calvinista, não tem como tu ser arminiano depois de ler aquilo com bastante calma. Primeiro Jesus diz assim, porque existiam muitos falsos profetas antes de Jesus vir. Então tinha muita gente dizendo que era o Messias, porque o Messias era esperado pelo povo judeu, porque nos Salmos e em Isaías, nos livros dos profetas, o descendente de Davi, que era o Messias, iria governar, iria reinar. Então eles estavam esperando o Messias para restaurar Israel. Essa era a teologia dos fariseus e de todos. Então muitos falsos Messias vieram antes de Jesus. Então você tem vários falsos Messias. Por isso que quando Jesus veio, estava um período escuro e tenebroso. E as pessoas eram desconfiadas. Aí o que Jesus diz? Olha, é o seguinte, os outros que vieram antes de mim, esses falsos profetas, falsos mestres, são ladrões e salteadores. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, quem é o ladrão e salteador? Isso também é uma questão de exegese que hoje em dia os pastores dizem que o ladrão é o diabo. Ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus fala isso. Aí o que eles dizem? Não, tá vendo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está falando do diabo ali, está falando dos falsos profetas. Ele diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O ladrão, ou seja, o falso profeta vem para matar, roubar e destruir. O Edir Macedo vem para matar, roubar e destruir. O Silas Malafaia vem para matar, roubar e destruir. Sei lá quem mais eu posso citar aqui, um monte de gente. Por quê? São falsos profetas, eles vêm para isso. Eles vêm para matar, roubar e destruir. Mas as ovelhas não lhes ouviram. Ou seja, os eleitos, aqueles que Deus escolhe, não ouvem falsos profetas. Aí Jesus diz o seguinte,
ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aquele que não é pastor viu o lobo, aí sim entra o diabo, vem e foge. Mas eu não, sou o bom pastor, o contrário. Eu conheço as minhas ovelhas e delas são conhecidas, eu dou por elas a minha vida. Tenho esse mandamento recebido do meu pai. Ele não diz que dá a vida por outros, ele diz que dá pelas ovelhas dele. E ele ainda diz: eu tenho outras ovelhas não desse aprisco, ou seja, não dentre os judeus. Eu tenho ovelhas que não são judias. A mim me convém conduzi-las, mas quando isso acontecer, haverá um rebanho só pastor. Ou seja, Jesus é o bom pastor e ele morre pelas ovelhas. Esse é o ponto. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tem o direito de dar e de tomar de volta. Esse mandamento é recebido do meu pai. Então, os fariseus, e ele questiona: por que vocês não creem? Daí, né, não, ele não questiona, ele diz assim, ó: mas mesmo assim vocês não creram. E aí no versículo 26, Jesus diz o seguinte: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Lembra da questão da descrição que eu falei desde o princípio? Uma coisa é quando o texto está descrevendo o que acontece. Por exemplo, os fariseus não creram. Outra coisa é quando o texto explica por que aquilo acontece. Isso se chama descrição do evento e descrição da causa do evento. A descrição do evento: Faraó endureceu o coração. A descrição do evento: os judeus não creram em Jesus. A descrição do evento: fulano não se arrependeu. Agora Jesus vai explicar o porquê. Ele diz assim, João 10:26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus está descrevendo o porquê do evento. Então Jesus está falando sobre o evento nos outros versículos, e depois agora Jesus está explicando a causa do porquê, né, eles não creram. Ou seja, ele está explicando metafisicamente por que eles não creram. Mas vocês não creem, não é porque vocês são inteligentes, não é porque vocês, fariseus, são sábios, não é porque vocês são estudiosos, não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês são mais espertos do que as ovelhas, não. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Não existe mérito nenhum nelas em crer, mas vocês não creem porque o meu pai não deu vocês para mim. Eu morro pelas minhas ovelhas. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Meu pai que me deu elas é maior que tudo. Ninguém as arrebatará da mão do meu pai, nem da minha mão, ele fala. Que mais Jesus fala ali? Jesus diz que ele e o pai são um só. E aí eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. É muito certo isso de que Deus metafisicamente está por trás da conversão ou não das pessoas. Vamos lá para outro texto. Em Mateus também, no capítulo 15, verso 13, quando Jesus fala sobre os fariseus, deixai, são guias cegos e tal, ele fala assim, eles estão se escandalizando com a sua mensagem. E Jesus diz assim: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que ele está falando ali? O que será que ele está falando? Ele está descrevendo o evento. Por que os fariseus, por que aqueles judeus, eles não vão permanecer no reino de Deus? O reino de Deus é como se fosse a plantação de Deus. Não, meu pai não plantou eles no reino, eles estão aqui no reino visível, que vocês acham que eles são crentes, mas não são. E meu pai vai arrancar eles. Por quê? Porque eles não são. Você vê a eleição? Essa é a eleição divina. Eles não fazem de si mesmo ovelhas. Eles não podem crer. Então o incrédulo geralmente pensa que quando a gente prega o evangelho para ele, a gente está fazendo um favor ou um pedido, uma aclamação, no sentido em que Deus é uma pessoa que está realmente precisando que ele se converta, porque Deus está num desespero terrível para salvar ele. Não. Deus não tem desespero nenhum. Deus não tem desespero. Deus fez provavelmente o cara que resiste para tomar chumbo e ir para o inferno. É essa a descrição bíblica. Deus não entra em pavor, e eu acho que os filhos de Deus não deveriam ficar apavorados. A gente deve evangelizar as pessoas, falar sobre Cristo, sobre o Evangelho, mas não devemos ser desesperados. A pessoa não vai se converter porque a gente vai forçar ela, e nem ela pode fazer alguma coisa. É Deus que opera o querer realizar nela. Então,
o evangelicalismo ele tem a base dele firmada no arminianismo. Porque eles acreditam que a pressão psicológica, a pressão deles, né, de fazer uma pessoa escolher, porque ela tem o tal do livre-arbítrio, então eles pressionam de todas as formas as pessoas para que elas escolham a Deus, porque, pelo amor de Deus, se elas não escolherem a Deus, né, Deus vai ficar triste demais. Então, eles fazem essa pressão nas pessoas. Só que aí que é interessante, eles acham que eles têm um poder tão grande sobre as pessoas e apelam tanto ao livre-arbítrio, eles estão forçando as pessoas a crerem, né? E eles têm esse poder, mas Deus não tem um poder irresistível de graça para converter um coração, porque afinal quem tem que fazer isso é o cara que está pregando lá, não Deus, né? Capaz que Deus vai pegar um versículo e vai abrir um coração de uma pessoa, como a Bíblia ensina várias vezes que isso aconteceu, né? Que as pessoas estavam ouvindo o Evangelho, ouvindo Jesus, palavras ali, e se convertiam. Não. Depende da persuasão, depende do poder dialético e do poder retórico do pregador, afinal, converter a pessoa não depende do Espírito Santo. Ou seja, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus, primeiro do judeu, depois do grego. E Paulo fala assim, que não são muitos chamados segundo a carne. Mas peraí, não são muitos chamados, nem muitos de novo nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, etc. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos, né, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? O poder do Evangelho, ele está sobre aquele que crê. E quem crê? Jesus explicou, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E Paulo fala, não são muitos chamados, ou seja, só aqueles que são chamados com um chamado interno. É o chamado do pastor para a ovelha. Que a ovelha ouve a voz do pastor. Não é um chamado que os outros veem, é só a ovelha que vem. Esse chamado é interno, é dentro do nosso espírito, é a voz do Espírito Santo, e só as ovelhas escutam. Embora Satanás tente de diversas maneiras enganar, a Bíblia diz que se fosse possível, ele enganaria até os eleitos, mas não é possível que ele faça isso. Né? Por causa dos eleitos, os últimos dias, aqueles dias, né, depende da interpretação, serão abreviados. Né? Por quê? Justamente por causa dos eleitos. Outra coisa bem interessante é porque os réprobos existem. Claro que tudo é para a glória de Deus. Mas eles existem só para que a igreja tenha um cenário no mundo pelo qual ela tenha que se relacionar. Sem os réprobos, vou usar um exemplo, isso se chama supralapsarianismo preferível. Sem Golias, como que Davi ia ter aquele renome que ele tinha? Ou seja, Deus fez Golias para que Davi matasse ele. Yuri, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Aquele circunciso filisteu que nunca teve contato com o Deus da Bíblia no sentido em que os israelitas tiveram, porque Deus não se revelou para outras nações, só para os israelitas. Ou seja, Deus nem deu oportunidade nenhuma dele se salvar. Aquele incircunciso, ele existia simplesmente para Davi ir lá cortar a cabeça dele e Deus ser glorificado. Mas não sei que problema é teu se tu não gosta, é isso que a Bíblia ensina. Então, isso é teleologia. Em outros lugares da Escritura diz que Deus daria homens por nossa vida, né? Porque nós somos preciosos aos olhos de Deus, em Isaías 44, outros textos da Bíblia. Ou seja, os réprobos existem simplesmente para que Deus glorifique os eleitos por meio deles. Por exemplo, Faraó no Egito. Para que ele estava lá? Ele estava lá para que José fosse governador do Egito, Deus fosse glorificado por meio de José, e existia, ele era o governador do Egito, para isso, né, e para preservar a família eleita. Para que existia, por exemplo, por que existia o Nabucodonosor e os outros? Para que Deus glorificasse a si mesmo por meio de Daniel, que fez tantas coisas no Império Babilônico, Médio Persa. Eles não existem por si mesmos, por própria vontade, e não estão naquele lugar por si próprio. Né? Eles existem para isso. Para que se levantou aquelas pessoas contra Daniel que quiseram jogar ele na cova dos leões? Para quê? Para que Deus fosse glorificado. Para que Daniel fosse livre da cova dos leões e Deus fosse glorificado.
e aquelas pessoas depois fossem lançadas na cova dos leões no lugar de Daniel. Isso acontece. Então, sem eles, como Daniel iria para a cova dos leões e como o rei Dário falaria que o Deus deles era o Deus verdadeiro? Então as pessoas não conseguem entender as coisas porque elas não conseguem enxergar o que a palavra de Deus ensina de maneira simples. Então, por que existem os réprobos? Bom, Paulo fala em Romanos 9 que Deus quer demonstrar a sua ira para demonstrar a glória para os vasos de misericórdia. Nós que somos filhos de Deus, nós nunca vamos para o inferno. Nós nunca vamos nunca vamos sentir o que é a ira de Deus. Então Deus, como Ele quer se revelar plenamente para nós, filhos de Deus, o que Ele faz? Ele fez vasos para ira para que Ele demonstre para nós. Tá vendo lá? Aquilo lá é o inferno. Aquele cara lá eu fiz para ira. Tá vendo? Aquilo lá é minha ira. Quem me desobedece toma minha ira. Tá vendo, filho? Ó, toma ali. Ó. Tá ali. Ó. Eu estou revelando um atributo para ti. É assim que Deus se revela. Uma coisa interessante da Escritura é que Deus ele se revela através dos seus atos, através do seu nome, né? E através de quem Ele é. Então você tem a Escritura, Deus se revelando para a sua criação. E não só para a criação, a palavra diz que até para os anjos Ele se revelou agora por meio do Evangelho, porque os anjos não sabiam o que é graça até que Deus resgatasse a igreja. E os anjos, eles não conheciam esses atributos de Deus, né? E nem vão conhecer como nós, na mesma maneira que nós experimentamos na nossa pele, porque nós somos podres e a graça de Deus nos alcança. Mas os anjos, Deus está demonstrando atributos, amor, graça, misericórdia, abundante sobre a nossa vida. Deus está mostrando para eles esses atributos. Então Deus quer mostrar o seu amor. O que Ele faz? Ele faz lá um caquinho igual nós, no caso a gente cai em Adão e tal, pega o pior, que nos olhos, né, de todo mundo era o pior, vai lá e regenera e transforma em um vaso de honra. Assim Deus está mostrando graça e a sua glória. Então, porque os anjos nunca experimentariam isso, nunca experimentaram, quando, inclusive na eleição dos anjos, né? Porque alguns anjos eles são reprovados e outros anjos eles são eleitos para serem anjos eternamente santos. Então eles não sabem o que é graça porque nunca um anjo caiu e depois voltou para contar a história. Ele caiu, virou um demônio e ficou lá. Pelo menos essa é a teologia clássica cristã sobre a angelologia, né, que é a questão dos anjos. Mas então, explicando de maneira resumida, é que Deus nunca faz nada sem prévio desígnio. E os vasos de ira são feitos para isso. E a questão da responsabilidade é a questão que é mais questionada. E é a questão que mais revolta o homem. Que coloca ele numa situação ruim. Só que se a pessoa não consegue aceitar que Deus tem esse direito de fazer isso, quando ela se vê tentada, muitas vezes, mas aí tem duas coisas. A nossa carne é desgraçada. A pessoa pode pensar, conhecendo essa doutrina, olha ali, eu estou sendo tentado, Deus está determinando isso. E aí ela ficar, se só erguer contra Deus por causa disso. Bom, mas então ela não entende que Deus é santo por definição, nem que Ele é soberano, nem que Ele tem o direito de fazer isso. E se ela né, ela não luta contra isso e não tem um sentimento de que Deus ele tem toda a glória por si mesmo e Deus pode fazer isso, ou seja, se ela não entende que Deus tem o direito de fazer um vaso para ira, inclusive quando ela está soerguida e voltada de problemas e ela tem que vencer aqueles problemas, o que ela está demonstrando? Ela acha que ela é Deus, ela acha que ela tem o direito de se autodeterminar e ela vai acabar, sim, acusando Deus de injusto. Mas, diferente dos homens hoje em dia, Davi não culpa Deus porque ele nasceu pecador. Davi diz assim, né? Eu pequei contra ti e contra ti somente. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas ele pede misericórdia para Deus. Davi não pega a questão de que Deus é soberano e de que ele nasceu em pecado, Deus deixou que ele nascesse contaminado pela semente do pecado, no sentido em que Deus determina isso, e não joga contra Deus dizendo, Deus, tu me fez ser pecador. Não, Davi se humilha e reconhece, olha Deus, eu sou carnal, minha carne é podre, e olha, até isso pode me sorguer, me dar ira, mas eu pequei contra ti.
ele se humilha diante de Deus e Deus o perdoa. A questão é que o eleito de Deus é aquele que vai se humilhar sempre diante de Deus. E aquele que vai se endurecer diante de Deus é óbvio que é um réprobo. Então, não é a doutrina da eleição que é o problema, mas o coração da pessoa que não nasceu de novo e que não reconhece Deus como soberano, nem a glória de Deus, não reconhece Deus como doador da vida, nem como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Então, não está um problema na doutrina da eleição, está no coração da pessoa. Por que as pessoas não aceitam a doutrina da eleição? Porque elas têm muita corrupção no coração delas ainda. Muita coisa aconteceu comigo nesses dias. E eu fui tentado várias vezes a acusar Deus na minha mente de ele ter feito isso ou aquilo. E várias vezes sugestões vieram na minha mente de eu culpar Deus por ter passado pelo que eu passei. Mas, sabendo da doutrina da eleição e conhecendo a Bíblia, eu sabia que Deus era santo por definição e que não era culpa dele. Entende? Ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Então eu cheguei diante de Deus, Deus, isso está acontecendo na minha mente e tal, e me humilhava, e o negócio vinha de novo, e Deus, que é isso? Deus é soberano, cara. Se eu não tivesse, na verdade, se eu não conhecesse a doutrina da eleição, acho que eu estaria pior, porque daí eu acharia que aquilo nunca ia passar. Mas como eu sabia que Deus estava no controle, inclusive do que o diabo fazia, da minha carne, que a minha carne fazia, eu descansei na graça de Deus e pedi misericórdia para Ele. Eu acredito que muitas pessoas, elas acabam se tornando escravas de doutrinas falsas, né? E da sua própria pecaminosidade. Mas isso aí é normal porque a pessoa foi, como a gente viu ali, feita para isso, vai existir até o final. Se estudado de maneira calma a Bíblia, se você analisar a Escritura, né, de maneira calma e olhar, você vai ver essa doutrina da eleição desde o princípio da Escritura até o final. Você vê Abraão, ele não fez nada para Deus escolher ele. Mas Abraão creu depois que Deus chamou ele. Deus chamou Abraão. Então, Abraão não fez nada. O que ele fez? Nada. Isaac não fez nada. Inclusive, ele é o filho da promessa. Ele nem iria existir, porque a mãe dele era estéril. E o pai dele também não. Ele não podia ter filhos, né? Porque já era avançado em idade. Mas ele nasceu. Deus escolheu ele e não Ismael. No sentido em que iria permanecer na linhagem da promessa. Jacó e Esaú. Esse é o maior exemplo da eleição divina, onde Deus simplesmente escolhe o mais novo. Sempre Deus faz isso. Você pode perceber na palavra de Deus que Deus nunca escolhe o primeiro no Antigo Testamento, nunca escolhe o primogênito, sempre escolhe o segundo ou o último. Por exemplo, você vai lá, Abraão, teve Isaac e Ismael. Ismael era o primeiro, o segundo era Isaac, pois Deus escolheu o segundo e não o primeiro. Jacó e Esaú. Esaú era o primeiro e Jacó era o segundo. Deus não escolheu o primeiro, Deus escolheu o segundo, que era Esaú. Perdão, que era Jacó. Deus não escolheu Esaú. Aí vamos lá, os 12 filhos de Jacó. Na época ele tinha 11 filhos, mais Benjamim ele teria. Se eu não me engano, ele teve. Então, quem foi que Deus escolheu? Deus não escolheu Ruben, Deus não escolheu Levi e Deus não escolheu Simeão. Deus pulou os 3. Deus escolheu Judá, dos 4. Porque os 3 foram cortados, se você analisar a história bíblica, da questão de ter o direito de primogenitura. Por isso que a tribo de Judá, que é o 4º filho de Jacó, não o primeiro, que é escolhida. Mas, dentre todos os filhos, o que teve dupla porção e dupla honra foi José, que era o penúltimo filho de Jacó. Ou seja, Deus pulou o primeiro, o segundo e o terceiro. E você pega o rei, por exemplo, da Bíblia. O primeiro rei quem foi? Saul. Mas Deus escolheu Saul. Negativo. A Bíblia diz que Deus, quando unge Saul, depois ele diz assim, Samuel diz, eis aí o rei que vocês escolheram. Ou seja, Deus estava usando Saul para dar uma lição deles. Esse não é meu eleito, mas eu vou colocar, vocês querem um rei? Vou colocar Saul. Estava Saul lá, administrativamente, mas ele não era eleito de Deus. E Saul estava, mas ele escolheu ungido, ele era para governar, mas não era eleito para salvação. E Saul era o primeiro rei, pois Deus não quis o primeiro, quis o segundo, que é Davi. Pega lá a história bíblica, o segundo rei é Davi, Deus escolhe ele. Por que Deus faz isso? Deus nunca escolhe o primogênito, embora o primogênito seja abençoado nessas análises bíblicas, no sentido em que
o princípio contínuo, é que Deus escolhe quem Ele quer. Através disso, Deus está demonstrando um padrão para nós, um padrão que Deus Ele escolhe. Então, embora os meios naturais e tudo que a gente veja, Deus gosta de fazer isso, né? Confundir as coisas sábias. Embora tudo que a gente veja, aparentemente, aquela pessoa ela não tem nada para dar certo. Mas Deus escolhe e muda a vida dela de uma hora para outra. Quantas pessoas são assim? E eu creio que os melhores cristãos são esses, que são aqueles que Deus tira do pior. Por quê? Porque ali você vê a graça de Deus e a glória de Deus triunfando sobre todas as coisas. Mas se não tivesse pecado, como teria graça? Se Deus não tivesse decretado a queda do homem. Entende? Então você vê essa teleologia. Na verdade, isso tudo, como eu disse no começo dessa parte, é Deus se revelando para a criação. Ou seja, Ele está revelando todos os atributos. E todos eles estão em sincronia com Ele mesmo. E tem coerência consigo mesmo. E só responde a Ele próprio. Quais são esses atributos? Sua soberania, sua justiça, seu amor, sua graça, sua ira. Inclusive, o seu senso de humor. Claro que Deus não tem sentimentos como seres humanos, porque Deus ele é impassível, no sentido em que ele não reage às coisas. Mas a Bíblia diz que Deus zomba dos ímpios. Deus zomba. Deus tem senso de humor, no sentido em que ele quer ter o senso de humor. Então você vê isso nas escrituras sagradas. Inclusive, eu acho que muitas vezes, quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, Deus acha que dá risada, né? Mas enfim, a questão não é essa. Mas a questão é teleológica. Então você pede o vídeo desde o começo. Aí você tem uma eleição que eles defendem que é uma eleição pela metade. O Wissing-Chung tem algo muito interessante, porque o R.C. Sproul e outros calvinistas vão dizer assim, vocês vão ler eles, vocês vão, é infralapsariano. A maioria dos calvinistas são infralapsarianos, infelizmente. A beleza está no supralapsarianismo, cara. Tá lá. O que acontece? Ele diz que lá no Egito, Deus... o R.C. Sproul, na eleição, o que Deus fez? Deus passou por cima dos réprobos e escolheu os eleitos. Então o que Deus faz? Não. Deus não faz nada, não. Capaz que eu vou fazer um vaso para ira. A ideia não é que eu faça alguma coisa, não. Ele vai se punir sozinho. Ele é pecador, caiu em Adão. Eu vou só escolher o eleito aqui, o outro fica um pecado. Então Deus deixa ele no pecado. Deus passa por cima. Eles usam essa linguagem, né? Deus passou por cima dos réprobos, isso que eles falam. Agora, lá no Egito foi o contrário que aconteceu. Deus passou por cima, foi do povo dele, dos primogênitos dos filhos de Israel. Já os egípcios, Deus entrou dentro da casa deles e matou eles. Ou seja, essa questão de passar por cima é algo muito sério. Inclusive, quando Deus fala, eu gosto muito do Arthur W. Pike, que ele explica muito bem. Deus fala assim, inclusive a linguagem que Paulo usa é uma linguagem mais forte que Moisés usa para explicar isso. Paulo em Romanos 9 diz assim: mas para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o ímpio às vezes ele pensa que ele está ali porque ele quer, o livre-arbítrio dele, ele escolheu aquilo, mas Deus colocou ele ali, porque está escrito no Salmo 73, certamente tu os coloca em lugares escorregadios. Deus coloca ali. Quem colocou o faraó ali foi Deus. Deus colocou ele ali. O que mais que Deus faz? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Isso são provérbios. Quem bota Deus, um faraó orgulhoso, lá em cima, lá como sendo faraó, para depois fritar ele lá com 10 pragas na cabeça dele e mais afogar a turma dele no Mar Vermelho? Foi Deus. Então, você não tem algo que está solto, correndo solto no mundo. Você tem Deus governando o mundo. Eu sempre achei muito bonita essa doutrina. E ela nos dá muita segurança. As coisas não vão acontecer sem que Deus tenha total controle e determinação de todas as coisas. E um plano pré-estabelecido para isso. Então Deus faz essas coisas, né? E a gente tem isso por toda a Escritura. Então a gente tem que fazer uma divisão entre metafísica e ética. Senão a gente tem uma soberania de Deus
que não é a soberania de Deus na Bíblia. Então a pessoa, por exemplo, Deus não pode fazer X. Tenha muito cuidado em falar uma coisa assim. Porque Deus não pode fazer contradições, mas quando Deus cria um vaso para ele não está contradizendo nada, né? Ele está sendo coerente com o seu propósito de fazer, de mostrar, exibir a sua glória. Então, a questão é que Deus, por necessidade que ele mesmo criou, porque falar necessidade também é absurdo. Por exemplo, Deus no universo, até o universo existe em Deus, se tu quer saber. Ou seja, Deus não precisa do universo para existir. Deus ele é autoexistente. Ou seja, a existência de Deus não depende da existência de nada. Deus não precisa do espaço, nem de tempo, nem de nada para existir. Isso aí é tremendo. Então Deus existe em si mesmo. Deus não tinha necessidade de nada. Ah, mas você vai dizer, Deus precisava ser glorificado, ou Deus queria ser amado. Não, Deus é uma trindade, Deus é um Deus em essência e 3 pessoas. Deus, ele tinha plena comunhão com ele mesmo, na sentido em que o Pai tinha comunhão com o Filho. E entre os dois, o amor procede do Espírito, o Espírito do Pai e do Filho. Os 3 tinham intimidade entre si desde a eternidade. Então você tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade, tendo comunhão plena em si mesmo, que é Deus, sem necessidade nenhuma de fazer as coisas. Mas Deus fez porque Ele quis. Agora, a questão é, Deus não cria as coisas por necessidade. E se Deus não cria as coisas por necessidade, Deus não é uma pessoa que tem uma necessidade tremenda de que você queira Ele. Então, tipo assim, mas não, é absurdo isso. Deus, ele vai continuar sendo Deus, se você quiser ou não, entendeu? Quando os discípulos, lá em João 6, Jesus pega e diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E daí, tipo, Jesus fala que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O pessoal foge escandalizado, né? O que acontece? Muita gente deixou ele. E daí os discípulos chegam para ele, mestre, depois dessa palavra aí muitos te deixaram. E Jesus diz o quê? Vocês também querem ir embora? Pode ir. O que Pedro responde? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra da vida eterna? Ou seja, a gente está num beco sem saída. A gente fica ajoelhado aos pés da cruz e aceita que Deus é soberano e que não tem para onde a gente fugir. Não tem, Deus ele controla tudo. A gente se inclina diante dele, adora e louva ele, ou então a gente vai embora. Mas a gente não tem para onde ir, essa é a grande verdade. Quando a gente se vê com a revelação que o Espírito Santo nos dá, o conhecimento que nós temos, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Depois que nós entendemos tudo o que acontece, qual o propósito de Deus, e que o Espírito Santo abre nossos olhos e nós cremos em Cristo, e nós cremos e recebemos a vida de Deus, que é o Espírito Santo em nós, e a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, sabemos quem Deus é, o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, como que uma pessoa pode se perder depois? É absurdo. Por isso que Pedro diz, para onde nós iremos? Ou seja, depois de eu conhecer a vida eterna, não tem como eu fugir dela. Eu sei que só existe vida nela. Por quê? Porque não tem outro lugar para onde correr. Mas para chegar até Jesus, ou seja, Jesus disse que o Pai tinha que trazer. Então Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, né? E aquele que crê em mim eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus está dizendo que aqueles caras que não ficaram foi porque Deus não trouxe. Jesus não está fazendo, não foi atrás deles lá, não sai, não vai embora. É como se o pastor tivesse pregado um sermão muito forte, falado algo muito difícil e duro, depois muitos irmãos foram embora. Depois ele vai lá e, desculpa, não, quem sabe a gente muda isso, muda aquilo. Não, Jesus não fez isso. Jesus não foi demagogo, Jesus simplesmente deu a bola. Porque ele sabia que era Deus que convertia. Então quando a gente tem também que endurecer, quando a gente tem a doutrina da soberania de Deus, tanto da reprovação quanto da salvação, né, no controle de Deus, né, nós não temos mais ansiedade no sentido em que nós temos que, eu tenho que falar, eu tenho que fazer, acontecer, não tem mais. Né? Então, por exemplo, eu gosto de evangelizar, até gosto de evangelizar e tal, eu sou uma pessoa que evangeliza mais 1 a 1. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, então,
eu vou lá, vou evangelizar esse cara. Eu analiso o terreno, daí eu vou evangelizar, beleza. Eu vou evangelizando um por um. Aí o cara, eu vejo que o cara tá resistindo, o que eu vou fazer? Eu vou continuar? Não tem Deus aqui abre o coração da pessoa, entende? Agora, você vê que eles fazem em alguns lugares até gincana para ver quem vai levar mais gente para a igreja, como se Deus tivesse uma necessidade tremenda de que as pessoas estivessem lá dentro. E no final você tem uma igreja lotada de gente, mas nada de realidade lá dentro. Por quê? Porque não houve regeneração, não houve novo nascimento. Claro que nós não somos ninguém para dizer quem nasceu de novo e quem não nasceu, mas infelizmente isso é a realidade que nós vemos nos dias de hoje. Então, irmãos, falando sobre reprovação e eleição, basicamente é isso que eu queria dizer. É sobre a questão da reprovação, principalmente. Porque essa questão ela é a que mais as pessoas existem, né? As pessoas não gostam dessa doutrina. Então, falou em reprovação ativa, ou que Deus faz um vaso para eles, repugnam. E quando a gente vai falar sobre eleição, a primeira coisa que a gente faz é, ao responder a questão de que Deus é injusto, a primeira coisa, não, peraí, todo mundo é pecador, então Deus elege as pessoas que estão, né, já em pecados e tal. Tipo assim, salvação é pela graça. Em certo sentido, dar essa resposta relativamente você pode dar, dependendo do que você quis dizer com Deus que salvar. A questão é que a pessoa vai insistir. Mas a outra não tem chance, porque realmente não faz sentido. Se Deus simplesmente só elege uma pessoa porque ela está em pecado e a outra, Deus criou aquela pessoa. Quem que fez aquela pessoa nascer pecadora? Ela não se fez nascer pecadora. Ela escolheu nascer em pecado? Ela não escolheu. Ela nasceu dentro da raça humana caída. Ela está em Adão e ela vai para o inferno. Ou seja, a gente está falando de eleição. Deus escolheu uns e não outros. Deus passou por cima e deixou ele. Cara, não é simplesmente ignorar. Deus tem um propósito para isso. Por que Deus ignorou essa pessoa, entre aspas? Né? Como eles dizem. Não existe isso. Deus tinha um propósito anterior para que essa pessoa fosse um vaso de ira. Então sim, a resposta nossa devia ser, não, mas espera aí, não, Deus está sendo justo porque aquela pessoa, não, todo mundo é pecador, e mesmo assim, mas Deus que fez ela nascer pecadora, e ela não teve escolha, é o vaso dizendo, por que me fizeste assim? Paulo fala isso, então, quando a gente vai afunilando a questão da soberania divina e da eleição divina, a gente chega a essa pergunta, por que Deus fez os vasos de ira, vasos de ira? Ou seja, o vaso pergunta para o oleiro, por que me fizeste assim? Essa é a segunda diatribe de Paulo ali, porque a primeira é a injustiça da parte de Deus, ele fala de modo nenhum. Na segunda, então vai afunilando, mas peraí, tu está falando de um barro e de um oleiro. O barro não teve escolha. O oleiro fez ele assim, né? Eu não escolhi nascer pecador, não escolhi, né, não crer nesse sentido que está falando, foi Deus que fez, foi... Aí que Paulo responde, quem você pensa que é para discutir com Deus? Cala a boca. Ele tem o direito de fazer um vaso para ele, outro não. Mas Deus é injusto. Como que é injusto? Se ele é o soberano, o oleiro mestre. Que é a questão, né? Eu plantei lá um jardim na minha casa. Plantei um jardim na minha casa, estou lá arrancando as flores um dia, e o meu vizinho vem e diz, cara, tu tá louco, por que tu tá arrancando as flores? Por que tu fez isso? As flores são bonitas. Eu vou, vai cuidar da tua vida, da tua mulher, da tua casa. Essas flores são minhas e eu arranco elas quando eu quiser. Assim, Deus tem o direito de fazer um vaso para ira, não injustiça. Injustiça se Deus não tivesse o direito. É isso que Paulo está dizendo. Então, o humanismo entra na questão de que Deus é injusto se isso, se aquilo outro. Deus é injusto por decretar a morte disso, ou por matar criança, não sei o que. Os caras dão explicações, não tem explicação. Quando a gente afunila para o final, que é a soberania divina exaustiva, Paulo vai dizer assim, o oleiro tem o direito de fazer isso. Então não tem, mas não sei o que. O cara quer explicar o que depois disso. Não tem explicação. Essa é a última resposta do apóstolo Paulo sobre essa questão. A última resposta é que o oleiro tem o direito de fazer um vaso para ele. Não tem uma resposta. Não. Cadê a injustiça? Se o oleiro é o dono do barro, é o dono de tudo. Que injustiça que tem? Não tem nenhuma. Só que a pessoa não consegue aceitar. Não consegue porque ela está cheia de pressuposições não cristãs
e padrões não cristãs de ética. De psicologia, o raio que o parta e um monte de coisa que não presta. Direito e coisa que não está na Bíblia. Então ela acha... E na filosofia grega era assim também. Na filosofia grega eles defendiam o livre-arbítrio, enfim. Mas irmãos, é isso aí. O vídeo já tem 1 hora já. Estou falando demais. Eu tenho que ir para casa. Tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe e ore por mim. Amém.